Então, pessoal, hoje a aula é como escrever cordel para jovem. Só que a gente vai fazer esse cordel poético, ok? Não vai ser o cordel narrativo. A diferença vocês sabem, né? O cordel ele tem essa ideia de que você pega uma história e conta essa história em verso. Então, nesse caso, eu sugiro que você use as técnicas de escrita criativa para fazer o cordel. Ficou claro isso ou não? Vocês entendem isso que eu estou falando ou não? Fala para mim, porque se eu posso explicar de uma outra maneira. Vocês sabem a diferença de uma Eu narrativa? não muito. A Eu não diferença entendo de uma muito, não, porque para mim narrativa. está mais claro a narrativa mesmo, do que um cordel poético. Isso, ó. A narrativa em verso, o que que é? É uma história contada em verso. Vou contar uma história que um dia aconteceu, de um rapaz muito bonito que na frente apareceu, o seu nome era Rogério, mais careca do que eu. Então, eu estou contando uma história em verso, né? Eu continuo a contar essa história. Eu tenho, por exemplo, narrativas em verso, em cordel, eu tenho o Cachorro do Menino, que é uma história do menino que queria um cachorro. Então, eu tenho personagem, eu tenho protagonista, eu tenho cenário. Eu uso a base de um texto em prosa para contar essa história. E a base desse texto em prosa, por que eu gosto de dar como base? Porque senão eu vou me perder no verso, quando eu vou contar essa história em verso. Então, o que acontece? Demais, 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 demais. O exemplo vou usar o exemplo do meu amigo Rogério. Posso, Rogério? Ele fez a história do gigante, né? Vocês viram a história dele? A história do homem isolado, que vivia e tal. Não vou contar muito, né, Rogério? Porque vai que alguém vê esse vídeo e rouba a tua ideia, eu não quero ser... Ele fez a história de um homem que encontra um outro ser, e aí acontecem várias coisas. Ele fez em verso. Só que ele fez o verso antes de montar esse enredo. Então, eu sugiro, para quem quer fazer uma narrativa em verso, montar primeiro um enredo. O que é o enredo? Quem é o protagonista? Quem é o antagonista? Qual é o cenário? Quem é o narrador? É o narrador em primeira pessoa? É o narrador em terceira pessoa? Isso vocês entendem? É um narrador em terceira pessoa no qual o narrador fica colado no protagonista, ele é quase um protagonista, mas ele enxerga um pouquinho depois, ou ele é um narrador totalmente distante. Tudo isso faz uma diferença muito grande quando você constrói o esqueleto, não precisa escrever a história em prosa, o esqueleto dessa história antes de passar para o verso. Por exemplo, na narrativa em prosa, existe uma técnica chamada mostre e não conte. Mostre e não conte, uma técnica. Você não fala que a pessoa é bonita, é feia, é legal, é alegre. Você mostra por meio de uma ação, né? Então, por exemplo, eu não vou falar que tal personagem é agressivo. Eu vou mostrar ele batendo a mão na mesa, voando todos os copos, porque o filho pediu um brigadeiro. Entendeu? Eu pego uma ação e mostro. Se você não tiver isso antes do verso, você vai se perder no verso. É o que eu acho. Né? Eu, às vezes, hoje, honestamente, eu não penso mais nisso, porque eu conheço tanto a estrutura da prosa como a estrutura do verso, então eu posso fazer ao mesmo tempo. Mas vira e mexe, é o que eu falo para você, gente, isso que eu quero deixar claro. O mais importante é o que você quer dizer. Isso é o mais importante. Se você vai escolher em prosa, em verso, em cordel, em limerick, em soneto, sei lá, o mais importante é o que você quer dizer, e o que você quer dizer, ele tem que estar acima da forma, a forma como um instrumento, né? Então, por isso que eu sugeri para o Rogério hoje, pega essa história em verso, abre um arquivo e põe todas as ações desse personagem. Você vai conhecer mais o personagem. Um outro exercício de prosa que eu dou que seria legal para você, esse, Rogério. Por exemplo, escrever a mesma história em primeira pessoa. Porque em primeira pessoa você vai conhecer coisas desse personagem que em terceira pessoa você não conheceria. Então, como exercício, é o que a Isa falou para a gente. A gente exercita a escrita. É um exercício, é um esboço, é um rascunho. Não quer dizer que vai ficar pronto. Não é isso que a gente vai fazer hoje. A gente hoje vai fazer do cordel poético. O que é o cordel poético? É o cordel que é como é um poema, certo? Mas ele é
não tenho necessariamente um personagem fazendo alguma coisa. Ele está no aspecto mais lírico, mais lúdico. Eu não tenho um enredo, eu não tenho um protagonista, eu não tenho um antagonista. A situação é, eu gosto de brincar, né? Quando eu escrevo prosa, eu dou um mergulho para dentro de mim mesmo, usando a roupa dos personagens. Então, se eu estou fazendo uma menina, eu mergulho como sendo uma menina de 17 anos da periferia, né? Ou um dragão da caverna, não sei da onde. Eu mergulho com a roupa, né? Como se fosse a vestimenta do escafandro, com a roupa do personagem. Na poesia, eu mergulho sem roupa nenhuma. Sou eu falando de mim o tempo inteiro. Então, a gente não pode ter medo desse eu poético. Seu poético é maravilhoso. Desde que esse eu poético não se ache, isso é importante, hein? Desde que esse eu poético não se ache superior ao leitor. Ele não vai dar conselho, ele não vai dar... não vai dar nada. Ele vai jogar no mesmo time. Sabe? Vamos fazer dança circular? Você nem sabe mais quem que é o focalizador da dança circular, você está indo. Esse é o grande barato da poesia. Eu acho que eu consegui isso nesse livro. E eu digo que tirar o dedinho. Tirar o dedinho. Às vezes a gente põe o dedinho, às vezes é importante pôr o dedinho. O dedinho do, você tem que fazer assim, e não sei o quê, olha como eu sou, entendeu? Você não é nada. Sou eu junto com você e nós vamos junto para aquele lugar. Eu falo, né, que escrever é um exercício de humildade. Humildade para dar um mergulho no seu tempo cronológico, né? Há quanto tempo o Rogério não teve 8 anos? Há mais de 15 anos, com certeza. Há quanto tempo a Cris não teve 6 anos? Você entendeu? Então, a gente tem que dar esse salto cronológico e o salto emocional, que é saber que a gente não está escrevendo para a nossa criança. A criança de hoje mudou. Então, se você vier com aquelas piadinhas machistas, homofóbicas, sabe, aquela coisa do tiozão, não dá, não cabe mais, né, Cris? Você trabalha com criança o dia inteiro, mudou. A Cris, com 8 anos, você dá aula para que turma, Cris? É quarto ano, crianças de 9 anos, 10, por aí. Criança de 9 anos, não é a Cris de 9 anos. A Cris de 9 anos tinha uma vivência, uma experiência, os alunos dela têm outra. E a gente tem que respeitar. Não querer mudar a cabeça da criança. Pode apresentar uma coisa nova com muito amor, com muita poesia, mas não é com dedinho. Eu falei. Esse dedinho, mata. Vocês entendem quando eu falo do dedinho? Né? Quando a gente fala assim, sei lá, é preciso ser feliz. Sabe, esse tipo de coisa, assim, eu às vezes coloco, em algum momento eu achei necessário colocar, mas não, no que não seja isso constante e repetitivo. Para isso, o exercício que a gente vai fazer é o seguinte, o livro fala de poemas, de sentimentos, de emoções, né, desse universo jovem. Então, eu vou convidar vocês a um exercício comigo aqui, para a gente criar imagens poéticas sem fazer poema. Vocês sabem a diferença da poesia para o poema? Sim ou não? Sim. Sim, Marli, tudo Notado bem? até aqui de uma outra aula sua. Tudo bem, Marli? Bom, então nós vamos criar imagens poéticas, falando mesmo, quem quiser escrever pode escrever, baseadas numa situação. Que situação é essa? Vamos entender por que a gente gosta de literatura. Ó, isso eu acho incrível, gente. Ó. Por que a gente gosta de literatura? Por que a gente lê poesia? Lê, a gente, eu digo criança, jovem, adulto, por que a gente ama história? Ama cinema, ama narrativa? Porque a gente cria história o tempo inteiro, mesmo quem não escreve. Não é privilégio dos escritores escrever histórias. Todos nós escrevemos histórias o tempo inteiro. Exemplo, eu convidei um casal de amigos, então essa é a situação, vejam só. Eu convidei um casal de amigos para comer pizza no sábado. Aí, terça-feira, aí, beleza, vamos comer, temos um grupinho no WhatsApp, vamos comer pizza, tal. Terça-feira, eu falei isso. Eles toparam, eu fiquei super feliz, né? Já avisei a Renata, bom, sábado os amigos vão vir aqui.
quinta-feira eu mando uma mensaginha. Ei, beleza, ó, já comprei o tofu defumado, já comprei o atum vegetal para fazer a pizza vegana aqui. Eles não respondem. Eles viram a mensagem, mas não me respondem. Bom, tudo bem. Na sexta-feira eu mando, ô, pessoal, beleza? Já estou aqui preparando tudo, aí mando foto do palmito lá de Valinhos que eu comprei para grelhar antes de pôr na pizza. Eles olham a mensagem e não me respondem. Eu passo por muita coisa dentro de mim quando isso acontece. Aí eu queria que cada um de vocês falassem quais são os sentimentos que vocês sentem caso isso acontecesse com vocês, né? Vocês convidam um amigo na terça-feira, aí na quinta-feira manda mensagem, lê e não responde, na sexta-feira manda mensagem. Qual é o sentimento? Antes de você contar a historinha da tua cabeça, o que você sentiu? Né? Raiva, sei lá o quê. Indignação, rejeição. Que mais? Desconsideração. Desconsideração. Que mais? Deixaram-me de lado. Raiva, deixaram-me de lado, qual que é o nome disso? Qual que é o nome para você, né? Porque deixaram-me de lado pode ser, será que aconteceu alguma coisa com eles? Né? Não sei. Eles não me falaram. Pensaria assim, não agradou, meu convite não agradou. Não agradou. Então seria o quê? Uma desconsideração mesmo. Como que é, Maria? Fui ignorada. Fui ignorada. Ó, se a gente... Agora, qual que é a história que vocês criaram na cabeça? Por que esse casal de amigos não foi? Qual que é a história? Eles quiseram ser educados no primeiro momento. Ah, a gente vai, vamos aceitar o convite. E daí, no metade do caminho, encontraram uma coisa, algo mais interessante e fizeram uma nova escolha. Eu concordo com a Marli. Foi isso aí também. A historinha criada foi exatamente essa? Foi essa. O meu sentimento seria esse. Por me ter me deixado de lado, me ignorado. Teve o sentimento, mas a historinha qual que é, Cris, que passou na tua cabeça? Bem parecida com essa que a Marli contou. Eu imaginei isso, falei assim, aceitaram naquela hora que eu contei, acharam animado, mas como faltava muito tempo ainda, né, por educação, falaram, ok, a gente topa. Uhum. E quando foi chegando mais perto, começaram, vegano, pizza vegana, nós não somos veganos. Isso que eu ia falar, para mim tem a ver com o tofu. Eu não tinha nem pensado nisso. Eu nem pensei na comida. Isso para mim. Os meus amigos veganos, eles iam adorar. Não, mas assim, vamos dizer que isso o César convidando, legal, vamos lá. Daí você chega, então chega para a esposa, então o César convidou a comer tofu de novo. Não, então assim, esqueçam o vegano. Finja que é a calabresa de vocês aí. Mas a situação você mandou mensagem, na terça, eles falaram que vão, na quinta você mandou uma mensagem, eles olharam e não responderam, e na sexta eles olharam e não responderam. Esquece o veganismo, né? Porque é muito louco, né? Porque para mim, eu pensei num casal de amigos veganos. Então, era o nosso métier, né? Enfim. O contexto é esse. E a sua historinha qual que é, Rogério? Não, acho que é isso. Eles, num primeiro momento, falaram, pô, que legal falar com o César de novo e tal, vamos lá. Pô, mas o César mora longe. Putz, mas eu vou ter que sair de casa. Pô, vou ter que sair de casa no sábado. Putz, grilo. Entendi. Vai dar trabalho. Não vamos ficar assistindo filme. Entendi. Vocês veem que cada um conta uma história, né? Eu, quando dou esse exercício, as pessoas falam, não, mas o pai dela estava no hospital. O pai dela estava no hospital, pelo amor de Deus, né? Ou o celular foi roubado. Roubaram o celular dela e ela está com vergonha, não tem como me contar. Sequestrada, né?
ou sei lá o quê, reatou se separaram. Cada um cria uma história. Isso que é importante a gente pensar, cada um cria uma história em cima de um fato concreto. Então, uma coisa muito legal para fazer poesia para jovem, nesse exercício aqui, apenas um exercício, é escolher um fato concreto. E aí eu vou dar os caminhos para a gente criar as imagens. Eu fiz um fato concreto que é o seguinte: um garoto mais velho e tem uma irmã mais nova. E eles vão tomar sorvete, vão passear no shopping. E aí o pai, a menina mais nova, ela quer muito um sundae com cobertura de chocolate, o sundae mais caro. E o pai está com pouco dinheiro. Mas o pai não quer que a menina chore muito. Né? Eu quero aquele sorvete. Porque ele não vai ter dinheiro para comprar 2 sundaes para os 2 filhos. Então, o que ele faz? Ele atende a necessidade da menina pequena, compra o sorvete grande, com cobertura de chocolate, com paçoca, e todo completo. E para o menino só sobrou dinheiro para um picolé. Então, esse é um sentimento que seria de... Qual que é o sentimento desse menino? Para essa situação, ele não teve, ele teve um sorvete menor do que o da irmã. Quais seriam esses sentimentos que cada um enxerga? Cada um pode enxergar de um jeito. Seriam quais? É quase, não é desprezo, como é que chama uma diminuição, né? Ele fica... Desvalorização? Desvalorização, isso, desvalorização. Desigualdade? Uma preferência pela filha, Como pela chama irmã, esse né? sentimento? Que ele sente. É importante a gente pensar no menino, o sentimento de injustiça. Inferioridade? Injustiça, né? Ele se sente injustiçado, né? Por que que o meu pai deu o sorvete grande para a menina? Porém, esse menino, pode ser que esse menino, para Marli, tudo bem, fique de boa. Para ele, o picolé tá legal. Ele até entenda quando o pai falou, filho, depois a gente pode comprar. No nosso exercício aqui, o importante é saber que teve um fato concreto. Isso é gente importante pensar isso na poesia, o fato concreto. É o menino com a irmã mais nova, o sorvete com cobertura de chocolate, e ele ganhou um picolé. Certo? A partir daí, a gente vai ver quais são as possibilidades para a gente fazer um poema. Então, escreva no papel aí a palavra sorvete. Sorvete, que é uma das palavras. Depois vocês vão escrever a palavra cobertura, depois a palavra paçoca e depois a palavra picolé. Sorvete, cobertura, paçoca e picolé. Que são 4 palavras que têm a ver com a nossa historinha aqui, certo? Pensando nas rimas, qual seria uma rima dentro desse contexto para a palavra sorvete? Qual seria uma rima para a palavra sorvete? Que poderia se encaixar nesse contexto? Qual seria quais seriam? Estou pegando meu dicionário aqui. Eu vou falar algumas possibilidades, tá? Sabonete, rabanete, porrete, filete, gabinete, falsete, capacete, bilhete, clarinete. Eu tinha pensado no bilhete, pelo contexto, né, que a gente está aí falando. Escrevam do lado de sorvete. Talvez um bilhete. Que poderia ser, se eles estão no shopping, né?
O bilhete do cinema, por exemplo, poderia ser. É. Sorvete, mas também tem uma que é legal, tapete, Tapete. né? Puxou o tapete. Olha que legal, o Rogério já matou. Uma imagem criada a partir de um sentimento e de uma ação específica, que na verdade o sentimento foi criado por meio da ação específica. Como o exemplo que eu dei da pizza dos amigos. O fato concreto gera um sentimento, os sentimentos geram palavras e essas palavras a gente busca as rimas. E nessas rimas a gente pegou, por exemplo, tapete. Uma imagem poética é puxar o tapete. E uma imagem poética do bilhete, qual que seria? Qual que poderia ser uma imagem para bilhete? Sem fazer verso ainda. Imagem para bilhete. Às vezes não tem problema nenhum. Mas seria assim, ter ido junto, né? O cinema e... Só falta o pai dar o bilhete só para o filho mais novo também. Poderia ser. Aqueles passeios de carrinho no shopping também, que compram um bilhete. Aqui em São Paulo não tem esses bilhetes. Não Aqui tem? você paga. Aqui é muito comum. A maior O parte bilhete dos no shoppings- trenzinho do shopping. Pode ser. Isso. Uns carrinhos, tem shopping que tem carrinhos, tem shopping Pode que ser. tem... Então, pode ser que seja uma escolha, estou dando ideias aí, deem vocês, uma escolha da filha também comprar o bilhete do trenzinho, do carrinho, e o filho não quer. Então, eu já crio uma outra situação para seguir na minha história, certo? Certo. Por enquanto, eu estou só brincando. Ótimo. Para cobertura, quais são as palavras que rimam em cobertura que podem entrar nesse contexto aí? Cobertura. Gostosura. Amargura, altura, aventura, assadura, abertura. Não, estou dando algumas ideias, falem vocês aí. Assadura é bom. Assadura. Amargura, eu acho que eu gosto. Amargura. Ternura. Ternura. Gravura. Ternura. Escultura. Escultura. Gravura. Mistura. Formatura. Criatura. Criatura. Então, vocês percebem que eu me armo de vários elementos que vão me ajudando a montar uma outra coisa a partir do que aconteceu. Então, por exemplo, qual seria uma imagem para ternura, amargura, ou criatura, ou gostosura? Uma imagem poética. Quais seriam as imagens poéticas, né? Amargura é por se sentir injustiçado pelo pai. Então, agora fala em primeira pessoa, Cris. Como se fosse um menino falando, né? Tá. Sinto amargura, não sei. Tudo bem, não precisa me explicar nada. Sinto amargura. Que mais? Que gostosura. Que gostosura. Dá um pouquinho, né? Sim. Vamos dividir? Ternura. Um carinho. Fazer um carinho. Carinho, mas carinho... Não, tem que rimar com criatura ou ternura? Criatura. Ternura com criatura? Não é para rimar nada, assim, é para você pensar numa imagem poética que surge a partir desse nosso contexto com a palavra ternura. Acho que ternura quer um pouquinho. Né? Quer um pouquinho, como se alguém oferecesse para ele, né? Ele Isso. esperava essa ternura. Né? Um gesto de carinho que é entendi, oferecer, entendi. Esperava essa ternura. Olha que interessante, né? Só como exercício aqui. Se a gente fala assim, sinto amargura, mesmo que seja uma coisa em terceira pessoa, né? O garoto sentiu amargura, que isso fosse um verso, né? Isso tem um peso.
Isso talvez, gente, seja a chave da poesia para vocês. Para mim foi, quando eu descobri, pelo menos. Quando eu falo assim, tal, em terceira pessoa, o João sentiu amargura. Estou contando que o João sentiu amargura. E para isso pode estar numa quadrinha, numa parelha, numa trova, num cordel, numa história em prosa, não importa onde isso esteja. Mas eu estou falando, eu, narrador, em terceira pessoa, estou analisando que o João sentiu ternura. Mas eu posso fazer em primeira pessoa. Primeira pessoa como que é? Eu senti muita amargura. Isso tem um peso. Agora, quando eu falo assim, o canudinho do sundae da minha irmã, cada puxada que ela dava no sundae, para mim era um pouquinho da minha amargura que ela estava tomando. Sei lá, alguma coisa quando eu pego o específico. Ou, por exemplo, no lugar de que gostosura o sorvete que minha irmã estava tomando, porque depois ele vai olhar essa menina tomando sorvete. Eu poderia falar assim, minha irmã, eu não vou falar que o sorvete é gostoso. A minha irmã lambia os lábios e dava um arrotinho toda vez que terminava de chupar com canudinho. Ou o barulhinho que ela fazia na hora de aspirar mexia, me deixava todo, sei lá, de uma maneira, me deixava, fazia com que eu me sentisse com o peso de um dragão nas costas. Vocês percebem a diferença que é você contar alguma coisa e você mostrar? Isso pode ser na poesia também. Porque quando a gente conta, tal, o fulano sentiu amargura, o leitor tem que parar para pensar. Quando a gente fala que a irmã lambia os lábios e cada lambida no lábio da irmã do sorvete era um soco na cara dele, a gente sente o soco. Verdade. Né? Paçoca. Quais são as palavras que rimam com paçoca dentro desse contexto? Paçoca. Vou falar algumas, tá? Paçoca, dorminhoca, carioca, beijoca. Isso aqui é porque os meus dicionários de rimas, eles são todos anotados, viu, gente? Eu circulo já, para não ficar procurando. Maloca, mandioca, Tapioca. tapioca, Maçaroca. maçaroca, pipoca, né? Se tem um cinema, tem pipoca. E pipoca. Tem a coisa da troca, né? Porque o pai fez uma troca, ele escolheu, né? Uma beijoca. Beijoca, Isso é legal. minhoca, Na padoca. padoca, olha que legal. Olha que bacana. Mas padoca, por exemplo, ô Marli, em Curitiba fala-se padoca? Não, Não, né? Então, por exemplo, num livro infantil não iria, não né? Que iria. interessante. Não. Nós de São em Valinhos fala padoca, Cris? Aqui, se fala padoca, todo mundo sabe, sim. Mas não é comum, né? Não. É. Tem coisas, gente, por exemplo, aqui perto de São Paulo tem uma cidade que chama Sorocaba. Sorocaba, eu tenho 2 amigos que são de Sorocaba. Eles não falam pano de prato. Eles falam guardanapo. Então é muito comum quando a gente está aqui em casa ou na casa deles cozinhando, a gente gosta muito de cozinhar, passa um guardanapo. Aí eu falo, para que você quer um guardanapo? A gente está lavando louça, né? Porque para eles é pano de... Então, assim, isso num livro comercial não entraria, esse regionalismo, né? Mais sério. Então, por exemplo, imagens com essas palavras, tapioca, beijoca, troca, pipoca, imagens poéticas.
O menino pode propor a troca da tapioca do café da manhã por um pouquinho de sorvete. Sorvete, né? Pode ser. Agora, olha que interessante, né, Rogério? É por isso que eu falo, né? Forma fixa é incrível, porque a própria forma leva a gente para histórias, para várias histórias. E também representam personalidades. Então, por exemplo, se o menino chegasse para a irmã e falasse assim, olha, eu quero um pouquinho do teu sorvete, que amanhã eu te dou minha tapioca, isso mostraria um sentimento uma personalidade dele. Isso a gente não pode negar. Sim. O que eu acho bonito da forma fixa é isso. Ela te abre caminhos. Claro que me veio tapioca, poxa, eu vou trocar a tapioca. Só que eu não vou fazer isso gratuitamente. Entende? Eu pego a minha tapioca com a troca e eu faço esse menino ter uma personalidade. Ele é ativo. Então ele fala, tá bom. Ele chama a menina de canto. Minha filha faz isso direto com meu filho. Chama o irmão de canto para negociar, gente. É uma negociação all the time, entendeu? Eles negociam o tempo inteiro. Não, João, vem cá, vem cá. Vamos, sabe, quando ela vê que está pegando fogo, ela tem 12, ele tem 5, ela chama ele de canto para resolver a situação. Não, o papai e a mamãe estão ficando bravos, vamos tentar resolver aqui. Isso mostra, se ele fizesse essa proposta para ela, mostraria uma personalidade. Isso já poderia enriquecer uma personagem. Só que eu não ia colocar isso numa estrofe só. Isso eu teria que incorporar na minha história inteira. Vocês entendem, gente? Eu não posso simplesmente pegar um fato desse só para rimar tapioca com troca. Ah, não sei o que, não gostei nessa troca, eu vou falar para minha irmã, amanhã eu vou lá na padoca e não sei o que, eu vou te dar minha tapioca. Não. Pode fazer isso. Apareceu espontaneamente, a rima deu isso, a estrofe, a estrutura mostrou, mas aí você vai incorporar na personalidade. Bom, muito legal. Qual mais aí? Alguém cria com beijoca, com tapioca, com pipoca? Sei lá. Pensem, me veio uma agora. Eu tenho uma dificuldade de deixar, de pensar sem estar amarrada com a rima, entendeu? Então, você fala, pensa em alguma coisa, sei lá, com beijoca. Tem que, na Já minha vem cabeça, eu tenho que ficar assim, não, mas tá paçoca com a beijoca. Então, eu tento criar juntando, não estou conseguindo fazer o exercício de, entendeu? Entendi. De deixar assim, de sair sem estar pensando já na estrutura ali, como que eu vou amarrar. Sabe por quê, Cris? Eu entendo, claro. Esse é o caminho mais fácil da rima, né? Mas para fazer uma boa narrativa em verso, a gente tem que ir além. E o ir além é mergulhar no personagem. Então, às vezes, tem que esquecer um pouco o verso para criar um enredo legal, e às vezes o verso dá, isso que eu estou falando, às vezes o verso dá. Só que a gente pega essa situação e desenvolve, né, na reescrita. Por exemplo, na troca, eu pensei aqui, se eu falasse assim, olha só, em terceira pessoa, como seria um cordel normal? O garoto, então, achou muito injusta aquela troca. Isso é o típico cordel, assim, que 95% dos cordéis teria alguma coisa assim, terceira pessoa, o autor ou a autora apontando o dedinho. Mas que coisa muito injusta que o pai fez aquela troca. Qualquer coisa do tipo, vocês concordam comigo? Que a gente ouviria isso e falaria, é cordel. Tá bom. A gente já começa a mudar um pouquinho, em primeira pessoa. Ele poderia falar, eu achei que coisa horrível, como foi injusta essa troca. Muda um pouco, aprofunda um pouco, mas está na mesma sintonia. Agora, quando eu faço disso poema, eu falo assim, algo do tipo, fui ferido por aquela troca. Entendeu? Aquela troca foi como se puxasse o meu tapete.
ou segurando aquele picolé, eu vou achar uma imagem concreta que vai me dizer o peso dessa troca, de como que eu estou me sentindo. Para isso, gente, a gente tem que estar no time desse menino, não julgando. Não julgando. Isso é difícil, mas a gente tem que exercitar. Bom, picolé seriam qual? Café, fé, chulé. Meu pai é um mané. Mané. Picolé. Picolé. Como é que seria riminhé? Ô, Marli, você sabe como são as rimas no cordel? Por exemplo, você já chegou a ver alguma coisa? Seu microfone está desligado. Sim. Do material que você mandou e assisti alguns vídeos seus. Mas pelos vídeos eu não consegui captar certinho. E do e-book? As rimas de cordel têm o mesmo som. Não pode ter som parecido, entendeu? Então, por exemplo, picolé não rima com mulher. Picolé não rima com mister. Sacolé, o que é sacolé? Não faço ideia. É que eu tô vendo aqui. Sacolé é aquele... Chup-chup. Aquela raspadinha. Chup-chup, né? É verdade. Chup-chup. Marcha ré, olha que legal. Marcha ré. Marcha ré, jacaré. Jacaré. Né? Olha que bacana, jacaré, gente, que incrível. Capilé, Marcha ré. boné. Hã? Boné. Boné. Capilé, chaminé. Chaminé, por exemplo. Olha que legal, né? A rima me dá uma imagem, chaminé. Se o menino ficou bravo, ele ficou muito bravo, que da sua cabeça saía fumaça como sendo uma chaminé. Se eu tenho essa imagem, eu faço qualquer poema, gente. Eu faço parelho, eu faço quadro, eu faço sextilha, eu faço décimo, eu faço... Mas a imagem é boa. Vocês entendem? Então, a minha imagem qual que é? Poxa, eu fiz um menino ferver. Então, ele tem fumaça. Aí, a estrutura dá a coisa, né? Até, axé, candomblé, rodapé, rapé, ré, fé. E meu pai que tanto fala de Jesus e sua fé, né? Dá uma estrofe assim também. Fala tanto de injustiça que eu bem sei como é que é. Deu um milkshake a ela e para mim um picolé. Já fez o pai evangélico, olha que legal. Mas não vai ficar só nisso. Se o pai é evangélico, ele vai ser pastor da igreja evangélica, entendeu? E prega no culto. Não, mas é fato, gente. A gente não pode pôr aleatoriamente. Se você fez isso, surgiu um verso assim, porque o meu pai que diz que meu pai que ama Cristo e na Bíblia bota fé, sei lá. Porque eu pensei em picolé e fé. Eu preciso botar no começo da história. Olha, o pai, então, saiu do culto falando de igualdade. Né? Então, antes de tomar sorvete, o pai prometeu que os filhos iam tomar sorvete depois do culto, sem falta. E ele... Olha como a história fica muito mais legal. Vocês enxergam isso? Eu estou muito viajando. Então, gente, o exercício é muito simples. Vocês vão fazer uma estrofe, vamos tentar fazer uma agora, uma cestilha. Você sabe o caminho da cestilha, né, Marli? Sim. Sabe, né? O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, XA, XA, XA.
E aí vocês vão pensar, eu vou dar um sentimento. Eu vou dar um sentimento. Ou vocês querem fazer com esse aqui? Pode ser com esse, que a gente já trabalhou bastante? Então escolham. Escolham pode ser uma ou duas estrofes, assim, alguns minutinhos. Primeiro, pensa na imagem. Então lembra, vocês anotaram aí sorvete, bilhete, tapete, anotaram? Eu vou escrever. Para ninguém perder. Ó. Sorvete, bilhete, tapete. Aí o outro é cobertura, ternura, amargura. Aí o outro é paçoca, tapioca e toca. Aí o outro é Primeira pessoa, né, César? Você quer? primeira pessoa. Picolé, jacaré, charré tem hífen, agora não. Olha, no meu dicionário aqui, marcha ré está sem hífen. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mas não sei se esse dicionário é antigo. Eu procuro. Eu não consigo abrir meu Oasis aqui que eu tô gravando. Você consegue ver no dicionário aí, Rogério, por favor? Se marcha ré tem crase ou tem hífen. Porque no dicionário de rimas ele consta assim, mas eu não sei, né, com a nova ortografia. Marcha, ré, marcha. Marcha ré sem nada. Sem nada, sem hífen, sem crase. Isso. Então é isso. É bem simples, gente. Pegar uma situaçãozinha, cria uma imagem e cria uma cestilha. Se aparecer cestilha ou oitava, tudo bem. Né? Todos aí sabem a métrica de 7 sílabas. Eu também, mais ou menos. Quando vi o sorvete dela, fiquei verde jacaré. De boca aberta babava, sentido na mão picolé. Eu vou dar um pontapé, não sei onde, nem em quem, mas assim não dá pé. Você fez uma oitava, né? Acabou ficando maior, é. Só que a oitava de cordel não é sequencial, né? A oitava de cordel, na verdade, as oitavas de cordel, elas têm outras posições, né? Por exemplo. Na verdade, eu queria ter tirado o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7, né? Quando vi o sorvete dela, fiquei verde jacaré, de boca aberta babava, sentido na mão picolé. 4, 5, 6, 7, é. Isso, esse não sei onde nem em quem que eu queria tirar, tá vendo? Quando vi o sorvete dela, fiquei verde jacaré. De boca aberta babava, sentindo na mão picolé. Sentindo na mão picolé.
a mão gelando com picolé, né? Uma coisa assim, sabe? A mão gelada com picolé. Não Então, sei. mas na verdade... Ah, tá, o picolé estava na mão dele, né? Isso. Quando viu o sorvete dela... Uma sugestão, Rogério, no lugar de assim, fiquei verde jacaré, e se colocar assim, fiquei como um jacaré? Sei lá, alguma coisa mais clara, né? Porque verde jacaré... Tá? Eu Não, tinha colocado, sugestão. fiquei igual um jacaré, Fiquei igual um ou me jacaré, senti um jacaré, me né? senti um jacaré. Eu trabalharia mais assim, eu senti que estava me transformando em jacaré, entendeu? Essa Isso, ideia. olha que legal. Olha que É. legal isso, hein? Essa ideia que Boca eu queria passar, aberta que não deu tempo de babava. trabalhar, né? Então, como que o humor pode surgir, né? Que quando você viu o sorvete dela, e eu não estou nem assim me preocupando tanto com a forma, né? A forma depois a gente ajusta, mas olha assim, se ele começou a virar um jacaré. Isso. Ele começou a virar um jacaré, e o que aconteceu com aquele picolé? Olha que interessantíssimo, gente. Como alguém fala que forma fixa aprisiona, né? De boca aberta babava, E a na mão minha mão, gelava, e a mão gelava com o picolé. aí Minha passou, mão, né? ele passa, mas a ideia, né? É, Eu trabalharia assim. sim, E daí daria uma loucura, assim, vou dar um pontapé. eu vou dar um pontapé. Então, o pontapé é melhor terminar. Vou Mas sair dando pontapé. não sei onde nem em quem, ou a vontade está crescendo, eu vou dar um pontapé, sei lá. Mas, Uma coisa claro, assim. isso depois você vai trabalhar. Mas a imagem criada do garoto virando um jacaré é genial. Isso. Muito legal. Se conseguir fazer para amanhã, vai ser lindo. Cris, lá de Valinhos, vamos ver os seus versinhos. Com sorvete desejado, derretendo a cobertura, o meu peito tolerava toda aquela amargura de viver só esperando um pouquinho de ternura. A Cris é professora. A Tem jeito, né? Cris é professora, ela quer contemporizar, ela quer que o menino seja acolhedor com a irmã naquele sentido. Cris, é muito, muito legal, assim, né? Hoje mesmo eu falei para uma pessoa, o personagem não pode ser perfeito. Entendeu? Ele não vai tolerar. Ele não vai tolerar. A gente, para fazer um livro, um poema bacana, ou criar um personagem legal, amiga, esse menino, ou ele vai negociar, tem que ter alguma coisa muito interessante, né? Ou ele vai assim, ó, vamos trocar pela tapioca, né? Não sei o quê, senão vai acontecer aquilo. Ou ele vai virar um jacaré. Com sorvete desejado, derretendo a cobertura, eu fiquei irritado, sabe? A irritação tomou conta de mim. Eu vivia plena amargura. Ela se esbaldando e nem um pouco e eu sem um pouco de ternura, entendeu a diferença? É um pensamento assim de que o personagem não acolhe, ele não. Eu brinco, né? Eu fiz um curso recente de comunicação não violenta. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu fiz um mês de imersão. Aí a Carol Zucco do Como Escrever Mesmo em Estado de Pânico falou: "Ah, que legal, você vai colocar nos teus livros agora". Eu falei: "Não. Nós, autores, temos que fazer terapia. Os personagens, não. Os personagens têm que ser caóticos. Eles têm que viver esse caos para poder ter graça, né?" Você entende o que eu estou falando, Cris? Faz sentido ou não? Sim. Tá lindo, assim, tá? Mas é um cordel, assim, tipo educacional. Você vai ler na escola, todo mundo vai aplaudir. As professoras vão falar: "Ai, Cris, faz outro para ensinar os meus alunos a se comportar." Você entende, Cris, isso? Ela está escrevendo outro agora, Rogério. Ela está agora
Não, não, estou corrigindo, estou anotando aqui algumas Tá coisas. anotando. Eu morro de inveja de conseguir. Eu não consigo escrever assim, essas coisas. Rapidinho? Não, essas coisas assim tão bonitas assim, de a Não, ternura. estou anotando as dicas aqui. Não, eu digo, o versinho, né? O Sim. derretendo a cobertura, meu peito tolerável. Eu não consigo pensar assim. Não. Claro, gente, isso é um exercício, né? E fazendo na hora, sim, isso aparece, porque, mas é aquilo que eu falo na aula, né? Isso é típico o autor vazando na fala do personagem. Uhum. Você está falando em primeira pessoa, percebe isso? Você fala em primeira pessoa, mas não, um menino que está nessa situação, a irmã tomando um sundae, com chocolate, com não sei o quê, e ele um picolézinho de R$ 1,99, entendeu? Ele não falaria desse jeito. Vai, Marli, vamos lá. Esse último verso não ficou bom. Você está rimando em sorvete, né? É. Meu pai e minha irmã na festa comiam um grande sorvete. Comiam um grande sorvete. Comiam um grande sorvete. É isso aqui na Elisão? Comiam. Não, mas aí teria que falar para metrificar, comiam um grande sorvete. Uma criança vai ler dessa maneira que eu estou falando. Comiam um grande sorvete. Ela não vai ler comiam um grande sorvete. Certo. Você já pôs, Cris, teus alunos para lerem cordel? Eu não ouvi? Você já colocou os teus alunos para lerem cordel coletivamente? Ah, sim. Meu pai, sim, minha sim. irmã na festa, comiam um grande sorvete, eu ganhei seu picolé, triste estou, caí no tapete, grande foi minha amargura, não quis ganhar por bilhete. Eles leem desse jeito. Só para você ter uma ideia, assim, a gente fez em junho, o colégio fez uma campanha de solidariedade, arrecadação de cestas básicas para o pessoal que, né, da fome, a questão da fome. E aí a minha classe, eles estavam com aquela música que estava na moda na época aí, aquela acorda Pedrinho, não sei o que lá. E aí a gente resolveu fazer uma paródia, né, da música para poder, só que, né, colocando o tema da campanha, né? Então, assim, ao invés de falar acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato, acho que era assim, eles falavam acorda Pedrinho, tem gente com fome, e então, enfim, foi rimando e tal. E como a música tem uma parte que é muito rápida e essa tônica tem que estar certinha, que senão não dava, né, não cabia ali dentro. Nossa, eu precisei ficar com eles um tempão para eles entenderem, para encaixar dentro do ritmo né? Porque senão não ia. E a sorte que foi assim, eu pus os que mais pegaram rápido perto do microfone e muitos os que não pegaram ficaram meio distantes, porque eles atrapalhavam na hora de entrar ali, sabe? Depois eu até te mostro. Gente, eu acho, olha, o que você está falando, Cris, assim, você está na prática, né? Eu vou ver a escola um dia e vou embora depois, né? Você está lá todo dia. Uma professora contando. É isso, gente. Literatura oral, ele não vai ler comia um grande sorvete. Ele vai ler comia um grande sorvete. Só que a criança não fala comião. Então, ela não vai conseguir ler. Por isso que eu falo da tônica na terceira. Vocês entendem, gente, o que eu estou falando? Eu sei, eu não quero que vocês concordem comigo, pelo amor de Deus, mas para mim, cada vez mais é claro que a gente não pode forçar a barra para o leitor. Não, ele tem que entender, porque ele tem que entender, tem nada. Não vai entender. Não vai, não adianta você fazer. Aí tem a Cris, que é uma professora de crianças de 9, 10 anos. Os caras não conseguem cantar se tiver que mudar. Não consegue, porque uma criança... Eu tenho um livro lá, o História de João Grilo e dos Três Irmãos Gigantes. Uma vez eu fui num colégio, juro por Deus, parecia que eu estava num terreiro. Chegaram, assim, uns 10 meninos cantando o livro para mim. João Grilo era um menino que... Eles vieram aqui, tum, tudum, tudum, e ficava atrás de mim, assim. Eu comecei... Que louco! Porque lá a tônica é certinha na terceira, né? Os moleques... Falei, uau, é isso, meu.
Eu acho que eles leram um livro inteiro, decorado. Porque tem isso, né? Vamos lá, Marli. Com meu pai, minha irmã na festa. O que você quer dizer aí é com meu pai e minha irmã na festa, não é isso? É, meu pai e minha irmã na festa. Então, Eu mas você fiquei não na pôs dúvida o se eu E fazia, porque você quer metrificar. se eu fazia Então, elisão aqui, meu pai e então, minha irmã. Daí eu eu faço já E na saquei qual que é a elisão. tua, Marli. Se você abrir teu coração, eu falo. Você escreve trova. Sim. Trova, você bota todo o sentido numa estrofe só. Você começa no primeiro verso, termina no quarto, né? Isso é a trova. Trova é o poder da síntese. Aqui, olha quanta coisa está colocando. Que você tinha um pai e uma irmã na festa e os dois comiam sorvete. Aí eu ganhei só um picolé. Você contou a história inteira numa estrofe. Você percebe? Só o fato de falar o meu pai e minha irmã numa festa e eles estavam tomando um sorvete grande, grande é grande, grande não quer dizer nada. Assim, meu pai foi lá na festa e um milkshake ele pediu. Outro, então, para minha irmã, que a danadinha sorriu com cobertura de chocolate, de tão grande que caiu, sei lá. Só o fato de eu contar que tem duas pessoas pedindo um sorvete me dá uma cestilha. E eu posso abrir. Então, se um treino para você, como você é da trova, esquece, meu. Abre 1, 2, 3, 4, 5 estrofes à vontade. Cria imagens. Tudo bem, eu ganhei um picolé. E aí, como que ele se sentiu com o picolé? Eu ganhei um só picolé. Isso é um verso, né? Mas assim, como que esse menino estava se sentindo com esse picolé? E o pai lá com um grande sorvete. Falar que ele está triste não adianta. Né? Estou caindo no tapete. Percebe como você está... Isso é típico, assim, eu bato o olho e falo, pois para rimar. Ô, Marli, eu estou usando como exemplo. Entendeu? Claro que você fez na hora isso, mas é legal, porque essa aula será vista por outras pessoas também. Então, eu estou usando um exemplo aqui, como eu falei da Cris, né, não é pessoal o que você fez agora de improviso. Nem exigiria que você fizesse algo diferente disso, né? Você entende o que eu estou falando? Não, por favor, não leve para o pessoal, que tua cara está me dando um pouco de agonia. Não, eu estou me Eu divertindo. estou começando a ficar com... Não, eu estou me divertindo com essa crítica. Eu gosto de gente que entende e responde, né? Não diz, ai, que bonitinho. Bonitinho não responde. Não, Responde não é o que que você está bonitinho. falando. Confesso. Então, assim, você contou a história numa cestilha, Marli. Entendeu? É um treino para você. Pega agora, por exemplo, a seguinte situação. O pai, na verdade, era só a irmã, né? Que tomou um grande sorvete. Mas você fez o pai pior ainda. Você pode fazer um pai sacana. O pai vai e ele também toma um milkshake. Pobre criança. Hã? Pobre criança. Não sei. Outro dia eu estava aqui falando do tofu. Eu comi todo o tofu e não deixei para Clara que ia almoçar depois. E ainda eu falei, uai, não veio comer na hora certa, perdeu. Era para o João. E ainda falei, tinha outra coisa para ele comer, mas eu comi todo o tofu dele. Então, assim, não é trova. Você vai pegar e criar imagens, entendeu? E ganhei um só picolé, eu ganhei um só picolé, a métrica está truncada. Eu ganhei um picolé. Triste estou, caí no tapete. Então, que assim, falar que uma pessoa está triste não mostra como que essa pessoa está. Então, ele ficou como? Ele se sentiu como com essa tristeza? É aquilo, porque a tristeza, para mim, pode ser a falta de tofu. Para a Cris, pode ser a falta da linguiça calabresa. Né? Então, quando você fala triste, eu tenho que pensar o que é. Grande foi minha amargura, perfeito, não quis ganhar por bilhete. Aí você fechou a estrofe, né? Mas não... Eu senti que esse último verso não ficou bom no contexto todo. Né? Em fazer assim é difícil. É difícil, Para mim, claro. não, porque E tem gente que contagem, quer né? pendurar no barbante, Cris, lá na escola. Né?
Vamos pendurar no barbante? Vamos. É fácil pendurar no barbante, é mais fácil do que fazer isso. O que eu estou fazendo, gente, com vocês aqui, é tentando mostrar um pouco como eu faço. Uhum. Não quer dizer que eu faça tudo que eu estou falando o tempo inteiro. Às vezes eu também sou pedagógico, como a Cris. Às vezes eu também quero resolver tudo, como a Marli, em 2 segundos, quero acabar logo, já me deu agonia, quero acabar. Às vezes eu sou maluco, como o Rogério, eu também sou tudo isso, né? Rebelde, não quero mais rimar e fico 8 anos sem fazer cordel, é assim, a vida é assim. O que eu estou mostrando para vocês que há uma possibilidade da gente escrever. Então, meus amados, se vocês puderem, gostaria muito, vocês como ficaram aqui os 3 dias, muito grato, mandassem amanhã. Amanhã eu vou corrigir do Rogério Martelo, o da Cris também. Se vocês quiserem, amanhã ao longo do dia tem um dia inteiro. Quiser melhorar um pouco isso ou apresentar outras coisas, será bacana, porque lá eu gravo também, a gente comenta, né? Foi um treinamento mais curto, mas assim, eu fiz o possível para que vocês acompanhassem a história toda. Não, foi legal, César. Eu acho esse exercício excelente, né? Porque a gente coloca a mão na massa, descobre algumas coisas, porque está tão intrínseco em mim esse lado pedagógico, né, César, didático, que é difícil, né? Às vezes, e aí quando você mostra, que aí você sai um pouco desse lugar e tenta enxergar de uma outra maneira, né? Que tô tão viciada em ser didática, tanto que, bom, quem é casado com professora sabe, né? Aqui em casa, por exemplo, eu vou falar às vezes com o meu marido aqui alguma coisa, ele fala assim para mim, não precisa falar que nem professora que eu já entendi, né? Às vezes eu falo com os meus filhos, ó, faz a lista aí do que precisa comprar, ó, 2 pontos, faz uma bolinha, escreve lá, pula uma linha. Então, né, tá aqui dentro. E aí, para esse exercício, não tem como, né? Imagina. A professora está em lua de mel, né? Na cachoeira lá. Está lá olhando lá. Nossa, eu vou fazer um projeto pedagógico com os meus alunos. O marido fala, não tem projeto pedagógico nenhum. Mas é uma coisa que eu falo, Cris, nos treinamentos mais longos, na formação, para quem é professor, tem que esquecer o professor, né? Porque o professor vai querer não só ensinar. Tem uma coisa além aí, o professor vai querer resolver conflito. Não vai querer ver o ódio, a raiva, o medo, a alucinação, porque isso é um pouquinho além do ensinar. Então, fazer um menino com um sentimento muito... Olha, ele acolheu aquela ternura, ele não se sentiu mal, a não ser que à noite ele chegue e acabe com aquela irmã, entendeu? Porque isso é a vida real, né? E é muito interessante a gente pensar, aproveitar esse momento para pensar que essa fuga do conflito, essa fuga desse sentimento negativo, vai deixar a história mais legal e vai ensinar a criança a ser bacaninha. Não vai. Quando a gente mostra uma criança real, com suas dores, medos, conflitos, incertezas, mais o leitor se identifica. Por isso que tem a primeira lição quer escrever para a criança? Não escreva para o professor. Não escreva para o professor, porque esse tipo de livro da Cris ia ser adotado nas redes de escolas o tempo inteiro. A criança ia ler, que legal, mas não ia dar aquela vibrada. Eu que sou autor sei. Tá falando, César, só aconteceu ontem, nós estamos em fase de análise de livros paradidáticos para adotar para 2023, né? Temos que trocar alguns lá e tal. E aí, então, cada dia chega um livro novo lá para a gente ler, e aí a gente distribui entre as professoras, olha, você lê esse, você lê aquele e tal. E aí, ontem a minha coordenadora me deu um livro do Cortella, que ele escreveu para criança, acho que está até aqui, depois eu vejo se está aqui, eu te mostro. Que fala das diferenças, respeito às diferenças, né? Somos todos iguais, sei lá. E eu falei, nossa, deve ser demais, né? O livro do Cortella.
E aí eu li, né? Aí no dia seguinte tivemos uma reunião. E aí, Cris, o que você achou do livro? Eu fico até mal, né? Porque eu falo, quem sou eu para criticar um livro do Cortella, né? E aí, mas só que na minha visão era isso. Eu falei assim, eu acho que ele devia continuar escrevendo para adultos, porque esse livro para criança, os diálogos ali que ele colocou entre duas crianças não eram diálogos reais entre crianças. Era aquele negócio assim, mamãe, olha o que eu aprendi. Hoje fomos na loja do seu José e ele deu um doce que eu não queria experimentar porque era diferente. Sabe uma coisa que você fala? Criança não fala assim. Criança não conversa assim. Então, a minha análise, né? Quem sou eu? Mas, assim, não foi muito positiva de um livro para o que a gente precisa lá, né? No nosso contexto. Ô, Cris, E é um livro do normal Cortella. isso aí. Eu acho normal, assim. Eu amo o Cortella, ele é um cara super inteligente, mas pode não acertar a mão num livro, ou você não gostar, entendeu? É normal. Uma coisa é fato, né, pessoal? A gente que escreve tem que estar preparado para dar a cara a tapa. Porque as críticas vão aparecer, você percebe? Nem todo mundo vai gostar. E eu ainda me coloco numa situação mais difícil do que os escritores só. Eu, além de escrever uma produção grande, por editoras grandes, eu ainda me meti a ensinar há 20 anos já. Então, as pessoas querem saber se tudo que eu falo, eu faço. Aí pega o meu livro e fala, não, aqui está sendo pedagógico. Pô, tudo bem, desculpa então, né? Ou aqui foi muito rápido, ou aqui desmetrificou. Assim, não uso tudo que eu falo, mas há uma tentativa de seguir por aí. Ô, Cris, você conhece o livro Almanaque da Paz, meu? Sim, eu tenho aqui. Você tem lá. Eu vou te mandar o livro novo da Editora do Brasil. Vou pedir para eles mandarem para você e para o Colégio Porto Seguro. A gente tá analisando, né, alguns lá, alguns vão sair. O Fantástica Fábrica, que as crianças gostam muito, parece que vai parar, né, de publicar, não sei, me falaram isso, então vamos ter que trocar para o ano que vem. Então, estamos nessa fase aí lá de análise de livro. Cada dia é um livro novo que chega lá para a gente analisar, e é aquilo que você falou, é professora analisando, né? Então, tem isso Mas também. o professor sabe o que o aluno gosta. Entendeu? Ele sabe. O professor que escreve, o cuidado é assim, o que eu peço... Gente, é assim também, né? Tudo muito relativo, né? Porque o cara é advogado e não vai escrever bem livro infantil. Pode escrever. Mas é só para a gente tomar cuidado para não cair nesses lugares comuns, né? E tentar fazer algo remarkable em inglês, né? Remarkable, acho muito bonita essa palavra, memorável, assim, que chame realmente atenção, porque senão passa batido. Tem isso, viu, Rogério? Um livro que é mais ou menos, você sabe disso, às vezes ele é até publicado, mas ele não vai. Então, assim, não adianta também querer publicar muito, é legal fazer coisas que os professores peguem e gostem, então. Aí acho que dá mais certo. Beleza, César, pessoal? só uma Claro. última coisinha, não precisa ser agora, tá? Você pode me passar isso depois. Eu estou com um projeto lá da série, que Posso é... desligar aqui, Cris? Só um minutinho a gravação? Pode sim.